Olá a todos, sou o Flávio e quero dar as boas-vindas nas comemorações dos 15 anos da Igreja Bethesda Brasília. Esse é o podcast Quem é Jesus para você. A cada episódio, irmãos e irmãs da nossa comunidade têm trazido um pouco da sua história, dos seus testemunhos, sobre quem é Jesus na vida de cada um. Em nosso 10º episódio, vamos conversar sobre Jesus e o servir. O ato de servir fala muito do cerne da mensagem de Cristo Jesus. Ele não apenas ensinou sobre servir, ele mesmo serviu. E a cada gesto e ensino aos seus discípulos, deixou claro que servirmos uns aos outros em amor é demonstrarmos o nosso verdadeiro amor por ele. Para falar sobre Jesus e o servir, temos hoje conosco 3 convidados muito especiais. Temos aqui a Carol. Oi, gente, boa noite. O Gilson. Boa noite, moçada. E o Cristiano. Olá, boa noite a todos. É uma alegria ter vocês aqui, sejam muito bem-vindos. Antes de começarmos a nossa conversa e conhecer um pouco mais da história de vocês, gostaria de ler algumas palavras do apóstolo Paulo, dirigidas à igreja dos Gálatas. Isso é no Gálatas, capítulo 5, no versículo 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não o usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Na contramão do pensamento comum e da era em que vivemos, a liberdade em Cristo Jesus nos impulsiona a vivermos para além de nós mesmos. Jesus, com sua própria vida, serviu a todo momento, dedicando aos outros o seu tempo, o seu poder, seu coração e a sua vida. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos, declara Jesus em Mateus, no capítulo 20, no versículo 28. Passamos agora para a nossa conversa. Primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, meus amigos. O convite feito a vocês para a nossa conversa nasceu do testemunho da vida de serviço de Jesus que vocês têm dado. Gostaríamos de ouvir de vocês como começou a caminhada com Cristo, e como chegaram à Igreja Bethesda Brasília. Então, se vocês quiserem, fica à vontade para responder. Eu acho que o início da nossa caminhada aqui na Bethesda já está no outro podcast, né? Então, acho que pode começar com os meninos aí, você tá me enrolando. essa resposta. Tá, então, depois a produção pode voltar, e falar fazer um pouquinho flashback. O flashback aqui da Carol. Então, vamos lá, eu vou tomar a dianteira aqui, Cris. O Cris é muito mais legal do que eu, mas eu vou... Mas você é mais velho de... Pode de começar eu então. sou mais velho de igreja, né? Enfim, minha caminhada com Cristo, ela começa... eu não consigo precisar exatamente quando ela começa, porque ela começa comigo ainda muito, muito novo, né? Eu me recordo, assim, de uma experiência muito marcante que eu tive quando eu viajo. Eu sou goiano, do interior de Goiás, e viajo de Goiás para Mato Grosso. E aí lá eu participo de um culto desses da Assembleia de Deus, uma Assembleia de Deus enorme, assim. Eu me recordo de um pastor chamado Sóstene. Salvo engano, ele é do Rio de Janeiro. Nunca fui muito atrás, assim, mas foi um daqueles cultos miraculosos, onde acho que profecias e algumas testemunhos de curas. E eu ainda eu não me recordo exatamente com que idade eu estava, mas talvez 8, talvez 9 anos, talvez 10, mas foi assim um momento muito marcante na minha vida. Eu me recordo como a primeira experiência muito clara com Deus. Eu me recordo ter chorado muito. Foi numa virada de ano novo, né? E eu chorei muito. Foi uma viagem que eu fui com meus pais ficaram lá no interior. Minha avó me leva para a casa de uma tia muito crente, uma serva do Senhor. E aquele dia marcou minha vida. A tia insistiu muito para que eu fosse, acho que alguns primos ficaram lá, acho que brincando e tal, e eu fui para o culto esse dia e me marcou muito. Na adolescência, eu acho que eu passo um pequeno período
fora da igreja, assim, né, desviado, longe do Senhor, não apenas fora da igreja, mas por volta dos meus 14 anos, na mesma igreja que o Hugo, e talvez mais ou menos na época que eu conheço o Cristiano, eu passo a ter de novo assim, um convívio com o Senhor, né, uma vida de comunhão, entendo o que significava a salvação, servir a Cristo, entendi que aquilo era, né, que não existia outro caminho razoável para mim, longe do Senhor, e graças a Deus eu tive a felicidade de estar caminhando até hoje, né, sem um buraco nessa linha aí, sempre caminhando com o Senhor. Então é uma graça muito grande, né, de ter passado a adolescência, a juventude, e agora, né, né, me casei, tenho meus pequenininhos lá, e sempre caminhando com o Senhor. E na Bethesda, especialmente, eu e Mariana moramos no Rio de Janeiro. Mariana, um beijo para Mariana, ela que devia estar aqui nesse podcast, né, falando de serviço. Acho que seria muito mais apropriado se a Mari estivesse aqui do que eu, mas ela está servindo esse momento também ao Senhor, né? E a nossa família cuidando lá do João Pedro. Inclusive, ela me apertou aqui e falou: na hora que terminar esse podcast, eu quero o senhor aqui imediatamente, né? E aí, nós moramos no Rio de 2010 a 14, Mari, quando nos casamos em 2011, ela muda para lá também até 2014. Lá a gente congregava na Igreja Batista, voltamos aqui para Brasília por motivo de trabalho, viemos, foi uma bênção, porque nossa família está aqui, e o Hugo é meu amigo de infância, junto com o Cris. Eu conheço o Gustavo, que o Gustavo era amigo do Hugo, participava de uma banda junto com ele, lá se conheceram na UNB, né? Nos conhecemos num festival de música lá da UNB, um dia muito interessante, conheci Gustavo e Adriano, foi uma bênção, assim. E aí, quando volto para cá, para Brasília, em 2014, né, perguntei imediatamente para o Hugo: cara, onde é que você está congregando? E acabei chegando a Bethesda, né? Foi na época de um evento do Taclis. Foi um Taclis muito doido. Naquela vez, eu acho que o Rodrigo ficou com medo, né? E a Cíntia me relataram que ficaram com medo de que eu e Mariana, ao chegar na igreja, participássemos do Taclis e vazássemos, mas aqui chegamos mais ou menos na mesma época. É isso que eu estou pensando aqui, mais ou menos na mesma época. Foi mais ou menos na mesma época. 2014 foi por ali, chegamos juntos aqui na igreja. Mas legal. É isso, né? Tá bom. E você, Cristiano? Bem, minha história inicial, assim, que eu me lembro, foi mais ou menos ali com 7, 8 anos. Eu fui morar com o meu pai, eu morava com a minha mãe, né? Meus pais são divorciados, e aí eu fui morar na casa do meu pai. E nessa época me deram uma Bíblia, a esposa dele me deu uma Bíblia, e essa época enfim, eu não estava indo muito bem na escola e tal, e eu sempre quis ir bem na escola, e os meus pais sempre falaram assim: olha, você tem que ir bem na escola. Mas eu não ia bem na escola, não era porque eu não queria ir bem na escola, eu tinha algum tipo de dificuldade. E eu ficava triste de não ir bem na escola e de decepcionar os meus pais. E aí eu comecei a ler a Bíblia sozinho, ali por volta dos 7, 8 anos. E eu comecei a ler algumas histórias. E ali eu creio que eu tive meu primeiro encontro com Deus, só eu e Deus ali no quarto. Porque eu estava muito triste nessa época, pensando até em coisas muito ruins, mesmo criança, né? E, enfim, aí tive umas experiências com Deus. Eu não sabia o que era experiência. Como é que uma criança sabe? Sem alguém explicar para ele o que eu tive uma experiência com Deus. Eu só sei que eu li a Bíblia, e quando eu li a Bíblia eu sentia algo que eu nunca tinha sentido na minha vida, né? Enfim, aí o tempo passa, eu volto para casa da minha mãe por causa de algumas coisas e tal. O filho pródigo volta, né? A casa da mãe e tal.
Enfim, depois a gente passa aí, eu passei como Gilson, passei da infância até mais ou menos ali os 18, 19 anos sem ter nenhum contato com as coisas de Deus. Ou tive, mas muito pouco. E aí comecei de novo a frequentar a igreja batista da Octogonal. Estava passando de carro, dei em cima de uma menina, e aí eu dei em cima dessa menina, só que eu não sabia que ela estava com a Bíblia debaixo do braço. Aí eu falei alguma coisa com ela, ela falou assim, mas vamos aqui primeiro nessa igreja para a gente, enfim, para a gente conversar com Deus e tal. Eu falei, então vamos. Estacionei o carro, entrei na igreja e tal. Só que nessa época minha mãe já era crente e já estava intercedendo pela minha conversão. E aí eu entrei nessa igreja, comecei a achar as coisas de Deus maravilhosas. Só que essa igreja era um pouco, eu não sei se, enfim, o termo é esse. A igreja era um pouco fria e mesmo assim, às vezes eu ia um pouco mais cedo, orava e sentia Deus lá, né? E a minha mãe era da Assembleia de Deus. E quando eu ia na Assembleia de Deus, as coisas, como o Gilson disse, aí eram diferentes. Eu sentia mais, né? Enfim. E passa-se um tempo de novo, eu passei no vestibular, passei ainda um tempo crente e depois me desviei mais uma vez. Né, por causa desse tempo o universitário aí que os jovens passam, né? E aí me desviei, enfim e tal, e comecei a fazer algumas coisas erradas. Nada de drogas e tal, essas coisas eu nunca fiz, mas enfim, fazendo um monte de coisas erradas e tal, etc. E tal, até que um dia a casa cai. Os meus pais descobrem tudo que eu estava arrumando, essas coisas erradas e tal, bebendo, indo para festa. E tive que começar do zero de novo com Cristo. E aí, dessa época em diante, acho que mais ou menos ali, foi a época que a gente se conheceu, assim, eu tinha mais ou menos uns 23 anos, a média, aí eu não sei. Aí eu comecei a ter uma vida com Deus mais séria mesmo, e tal. Comecei a tentar ser um homem de Deus, lia muito a Bíblia, conheci o Gilson, conheci o Hugo. Lembro das vezes que o Gilson ministrava nos cultos também, lembro das várias vezes que o Hugo também ministrava nos cultos. Conheci a minha esposa nessa época e tal, né, que até então não era minha esposa, era só uma jovem da igreja do Gilson, né? E aí, enfim, foi isso o início, né? E como eu conheci aqui a igreja Bethesda. O casamento do Hugo, se eu não me engano, a pastora Cíntia estava grávida da Débora. Se eu não me engano, é mais ou menos essa época. Eu conheci eles lá e tal. Só que, enfim, eu fui para outra igreja e tal. E agora, por esses tempos atrás, eu estava conversando com a minha esposa, né, que a gente estava precisando de alguma igreja que a gente se adaptasse. E uma das coisas que a gente não estava se adaptando era por causa da hora. Os cultos, às vezes, começam, principalmente para quem tem filho, às vezes o culto é para começar às 7 e começa às 7h30. É para encerrar às 9 e acaba às 10, 11 horas. E para quem tem que levar filho na escola, tem que arrumar lanche, tem que fazer... E como o Gilson disse, né? Se tinha alguém que era para estar aqui hoje, são as esposas, né? Porque realmente... elas que, enfim, Carrega o piano, né? São servas mesmo de Cristo, elas que fazem a parte mais, né, mais difícil. Claro que a gente tenta o máximo possível, né, e tal, a gente que tenta ao máximo ser um homem de Deus. Então, assim, eu conversei um dia com o Hugo, falei, Hugo, onde é a sua igreja? Ele falou, Cris, aí ele me deu, enfim, aonde era, disse aonde era.
Eu falei, Hugo, mas qual é a hora da igreja? Esse culto começa a que horas? Ele falou assim, Cris, o culto começa às 10h30. Aí eu falei, pronto, vai ser uma bênção. Aí vim com a minha esposa. Aí diz a minha esposa que no primeiro culto que eu vim, eu não lembro, né? Diz a minha esposa que no primeiro culto que eu vim aqui, eu já dei um glória a Deus e tal. Aí a minha esposa falou assim, nós vamos ficar aqui nessa igreja. E aí foi assim, conheci e tal, vi a sinceridade do povo aqui, amei, né, e tal, e estamos aqui. É isso. Que bom, que joia. Que bênção. Bom, então, e como foi, né, essa percepção para vocês de serviço? Né? Então, como era a percepção de serviço para vocês antes e como a presença de Jesus na caminhada diária mostrou para vocês o verdadeiro ato de servir? Né? Porque acho que teve dentro dessa caminhada de vocês, pelo que vocês falaram, né? Teve uma transição, né? Do fato de vocês estarem servindo ou não, né? Dentro da igreja. Porque eu acho que vocês tiveram essa caminhada até o fato de vocês estarem presentes mesmo, servindo dentro de um ministério, não é? E como foi isso aí para vocês? Assim, pode responder também agora. Agora é a Carol. A Carol não falou nada até agora. Falar de serviço é com a Carol mesmo. Na verdade, desde muito pequena, né? Os meus pais sempre serviram muito a igreja e as pessoas. Então, o exemplo deles já me arrastou, né? Eu lembro, assim, da nossa igreja, era Assembleia de Deus também. Recebia caravanas, ou alguém que ia visitar, como a casa da minha mãe era uma casa grande, então a gente sempre acolhia as pessoas. E uma coisa que minha mãe sempre ensinava pra gente era assim, você vai dar o seu melhor lugar para as pessoas. Então, quando chegavam, principalmente se eram missionários que iam nos visitar, a minha cama era sempre dos missionários. Então, isso eu aprendi desde muito cedo, né? A esse desprendimento, né? Eu acho que não ser apegado, né? A coisas e mais honrar pessoas, né? Receber pessoas, acolher pessoas. Então, eu acho que foi um legado mesmo que os meus pais deixaram para mim, né? Tanto meu pai quanto a minha mãe. Eles são bem diferentes. O Gilson conhece, já teve a oportunidade de estar dentro da mesma casa alguns dias, mas quando em respeito a servir as pessoas, os dois eles são de entrega mesmo, né? Tanto a minha mãe quanto o meu pai. Então, esse foi o maior legado que eles deixaram para mim e para minha irmã. E depois, aí a gente passa a juventude também, né? Algumas coisas, e eu fui compreender, porque, na verdade, eu fazia por um aprendizado, na verdade, né? Em relação à minha família. Mas eu acho que eu comecei a servir com entendimento mesmo, com compreensão, depois que eu me casei, assim. A gente sempre foi muito ativo na igreja, né? Jovem, depois de casada também, mas um serviço que até expande assim para fora, né? Não é só dentro da nossa igreja, a gente entende o serviço servindo a toda a comunidade, né? Uhum. E entendendo que isso é o papel da igreja, né? É o nosso papel. E aí, mas onde de fato aflorou isso em mim foi aqui em Brasília. Foi onde isso ficou mais evidente e o Senhor me trouxe oportunidades maravilhosas aqui de servir, de aprender servindo, de ser servida também. Então, aqui, Brasília foi algo muito especial que Deus trouxe
para minha vida, assim, e para esse ministério, né? Que eu creio que o Senhor tem me chamado mesmo para isso, né? Para servir. Que bênção, né? Eu acho que a nossa igreja tem essa marca, né? De servir, né? Eu não digo nem marca, assim, mas acho que é. A gente pode dar esse como nome, se fosse né? uma identidade, um DNA, né? Uma identidade, né? Que legal, que bom. Você, Gilson? Olha só. Você está resgatando aqui, né? Acho que nesse processo eu diria, de reconversão ali na adolescência, a gente teve, né? Eu acho que o Cris se recorda, mas foi um período muito, eu diria assim, muito intenso nas nossas vidas, assim. A gente cresceu na igreja bastante avivada, assim, né? Tinha muito contato à juventude. Então eu estava lembrando de uma música do João Alexandre com Estênio Março, que ele fala assim: que estranha distância agora, Senhor, lembra do rapaz que eu fui outrora, né? Às vezes eu tenho um pouco essa... Claro que tem a maturidade, o serviço hoje, mas eu lembro desses tempos assim com muito saudosismo, né, da nossa juventude, enfim, aquela parte que todo jovem devia viver um pouco, né, de ir à noite, sair à noite, evangelizar, de ver gente assim em situação vulnerável, de conversar com gente drogada. Eu e o Hugo ali que morávamos mais ou menos, a gente está falando o tempo inteiro do Hugo, né? Aqui talvez alguém que está assistindo não sabe, mas o Hugo é um irmão muito querido que tem um testemunho muito lindo, né? E que congrega conosco aqui na igreja. Enfim, a gente então tivemos uma experiência. O Cris certamente também participa disso em boa medida, né? A gente era do mesmo ministério, se via com relativa frequência. Então, essa questão de servir né, os irmãos da igreja e a comunidade de forma geral, né, de poder ir evangelizar, de conversar com gente que você jamais conversaria. Eu cresci num contexto bastante humilde, assim, o bairro que meus pais moram melhorou demais, mas ainda é um bairro humilde, mas há 20 anos atrás era um lugar assim, perigoso, né, que tinha gente que trocava tiro, era um lugar, morreu gente lá, várias pessoas que participaram né, de quem eu lembro na minha adolescência ali faleceram, né? E a gente, ainda nesse contexto, pôde servir a igreja, servir outras pessoas, tinha projetos de distribuição de alimentos, tinha esse projeto de evangelismo. Então isso e a gente já fazia, eu posso dizer que fazia isso com consciência. Foi aquele período de arder o coração, mesmo que eu tenho muita saudade até hoje, né? Claro que vem a maturidade, as obrigações hoje são outras, o serviço é outro, mas acho que desde esse período assim, o servir, porque para mim eu tenho com muita clareza, né? A gente está em uma dívida eterna com Cristo, né? Assim, o sentido de graça de uma graça mesmo, muito de graça, mas não foi barato, né? O preço que foi pago foi muito caro. E naturalmente, eu até hoje tento não servir né, eu nunca vou poder pagar, mas como gratidão. É muito menos do que a gente deveria fazer, né? Eu sei, mas eu sempre que tenho a oportunidade de servir, eu tento fazer isso com muita humildade, mas com muita gratidão a Deus. E eu acho que aqui na Bethesda, né, que é um lugar que já faz uma igreja que faz assim, muito parte da minha história, né? Eu estou falando quase de 10 anos aqui, desde que eu cheguei. Foi um período de muito crescimento e muita maturidade, assim, para a maior parte do meu casamento, por exemplo, né? Eu e Mariana vivemos aqui na igreja. Eu acho que desde o começo aqui, a gente teve a oportunidade de servir. Eu lembro logo que a gente chegou à igreja, um dia, acho que teve um evento e tal, e a gente foi ajudar a limpar, e salvo engano, o Rodrigo tentou nos impedir, não vai fazer isso. E a Cíntia, como é muito mais sábia do que o Rodrigo, 100% das vezes, né, ela falou, deixa eles, né? Deixa eles. Assim, é uma ironia, tá, gente? Mas é verdade. E a gente tem tentado, assim, em alguma medida, né, desde então, servir. Eu acho que eu falo por mim aqui, mas eu tento falar também pela
pela Mari, porque eu acho que ela me impulsiona muito mais, porque a minha tendência é ficar na inércia, né? Ficar mais quieto. Acho que no período que a gente esteve no Rio, por exemplo, eu tinha predisposição em ficar muito quietinho. Tanto eu quanto ela estudávamos, né? A gente estava fazendo mestrado nessa época, eu trabalhava também. Então eu queria ir à igreja, me alimentar e voltar para casa e ficar escondido. E ela nunca deixou assim isso acontecer muito, né? Então logo nos envolveu em um pequeno grupo que era de jovens casados, assim, que foi uma bênção na nossa vida e nos deu oportunidades também de, nessa época, muito mais de ser servido do que de servir. Mas foi uma bênção. Ela que a Mari, nessa época, começou a dar aula num projeto de reforço escolar para crianças em situação de vulnerabilidade lá no Rio. E aqui na Bethesda, acho que desde o início a gente tenta, né, se envolver com o Ministério Infantil em um primeiro momento e ali por volta né, como professores assim principalmente da escola dominical. 2020 mais ou menos a gente viu, né, que as crianças começaram a virar adolescentes, né, e não tinha ninguém que estava assim, na época eu e o pastor Daniel assumimos assim, né, essa missão. O pastor Daniel muito gentilmente pelo fato da visão ser também um adolescente, eu acho que ele queria dar mais liberdade para o filho dele. E Mari, né, acho que me via assim meio, né, agora não tem para onde você correr, cara. E a gente vem, acho que principalmente nessa época, num primeiro momento ainda naquela situação virtual, mas tenho tentado servir agora, eu diria que sou um líder de adolescentes licenciado, né? Acho que há uns 2 meses aí, desde que o João Pedro nasceu, meu pequenininho, né, o meu filhinho mais novo, mas acho que até isso a nossa comunidade é um exemplo muito grande de serviço, né? O Cris já tinha chegado aqui, mas já começou a ajudar, né? Tá se envolvendo demais, assim. Eu até uma falha minha de não ter feito um processo de transição, assim. Acho que o Adriano pegou na mão dos meninos também, né? Tem feito esse trabalho e conduzido, e a obra, né, o serviço é um privilégio e a obra é do Senhor, né? Então eu fico muito... A gente desenvolve naturalmente uma ligação, né, e eu vendo agora, né, esse serviço que nesse período o Senhor me deu, mesmo estando meio... E a criação de um filho, né, tanto para o esposo quanto para a esposa, que no nosso caso tem sido muito mais oneroso para a Mari, limita um pouco o convívio, mas, né, a igreja continua com fazendo, né, esse privilégio que é servir ao Senhor através dos diferentes ministérios, né? Então, eu diria assim, né, o serviço a Cristo para nós é realmente um privilégio muito grande. Eu vi vários exemplos de serviço na minha família. Eu destaco meu vovô Matatias, né, que já faleceu há alguns anos, foi um pastor da Assembleia de Deus, e eu cresci vendo ele, né, servir a Deus e sempre anunciando o reino. E eu acho que são exemplos assim, né, comunitários assim, e que nos fazem nos aproximar de Deus, nos ver tão indignos, né, tão pequenos, mas ver que de alguma forma a nossa vida ganha mais cor, assim, né, mais significado quando a gente serve na comunidade, né? Que bom, que bênção. Você, Cristiano? Então, eu estava aqui ouvindo os irmãos e tal. Quando a palavra vem à tona, né, a palavra serviço, eu lembro instantaneamente da minha mãe. A pessoa que mais me ensinou através do exemplo, né, foi a minha mãe. E nessa época que eu e Gilson a gente estava nesse outro ministério, né? Eu também tive enfim, fui líder de jovens e tal. A gente teve grandes oportunidades, né? Enfim, ser bênção na vida de outros, né? E tal. E só que assim, a gente depois, quando a gente vai ficando mais velho, a gente já enxerga algumas outras coisas que quando a gente é mais novo a gente não enxerga, né?
E assim, isso é importantíssimo, porque o ministério que a gente estava, o ministério que nos dava oportunidade, que foi uma bênção nas nossas vidas, toda a minha base espiritual, eu creio, minha e do Gils talvez tenha sido lá, tanto dos acertos quanto dos erros. Né? E aí, só que aí eu via algumas coisas assim um pouco estranhas. Por exemplo, a gente tem que ser servo, só que na hora de, digamos, de pôr a mesa e tal, algumas pessoas tinham que ter honra e os mais humildes não. Aí eu já começava a achar isso estranho, você está entendendo? Eu já começava a ficar meio, falava assim, eu não vejo na Bíblia nada disso. Eu nunca vi na Bíblia Cristo, como você leu aqui no início, né? Cristo dizendo que ele que tem que ter a honra primeiro, ele que, né, se serve um almoço, ele que vai ter que ser servido primeiro. Eu vejo outra coisa com relação a Cristo. Eu vejo ele sendo sempre o último. Então eu já e com a nossa mãe, minha mãe, ela sempre dizia uma frase assim para nós, fala assim, olha, quem não serve para servir não serve para viver. Então ela foi o meu maior exemplo e ainda é a respeito disso, né? Eu tinha dias que eu passava cedo e eu passava, por exemplo, 6 horas e eu via minha mãe orando. Depois eu passava 7 e minha mãe ainda estava de joelho. Eu falava, gente, que tanto assunto é esse que a senhora tem com Deus que eu não entendo, né? E assim, e dentro de casa também, né? Porque às vezes, muitas vezes, né, no meio, a gente que tem um pouco mais de história, que já viveu um pouco que já foi em outros lugares, que já esteve em outros ministérios, a gente muitas vezes vê, infelizmente, que dentro da casa de Deus é uma coisa e na nossa casa é outra coisa completamente diferente. E vendo essas coisas todas, eu não queria ser assim, eu queria ser uma bênção fora da minha casa, mas eu queria também ser uma bênção na minha casa, dentro da minha casa, né? Então a minha mãe ensinou isso assim para nós de uma forma muito clara. E aí eu tento, ao máximo que eu posso, ser útil para os meus filhos. Esses dias até eu estava, desde quando eu entrei aqui, a Isabela e o Hugo, a gente ora à noite, né? Assim, raros os dias que a gente não ora. E aí o Hugo ora, a Isabela ora e tal, a Isabela ora pelos pobres e tal. E esses dias a gente orando, a Isabela orando pelos pobres. Deus, que eles tenham comida, né? Que eles tenham roupa, que eles tenham alguma coberta. Aí a gente fez o amém lá, amém, tal. Aí a Isabela falou assim, pai, deixa eu perguntar uma coisa. Eu falei, sim, filha, fale. Ela falou assim, a gente ora para Deus abençoar, para Deus dar comida, mas a gente nunca entregou algum cobertor para nenhuma desses pobres que a gente ora. E ela tem 6 anos, né? E eu falei, filha, você está certa, o papai que está errado aqui, a gente tem que ver se faz a prática disso, né? Então, assim, então eu creio nisso, eu creio que a gente tem que ser uma bênção dentro de casa, né? E eu faço o possível para ser um servo para minha esposa, para ser um servo para os meus filhos, né? E tal. Eu sei que o Flávio que está aqui, eu sei que ele é uma bênção em casa, porque eu sei disso, não tem jeito da pessoa ela não ser uma bênção se os filhos falam que ele é uma bênção, se a esposa fala que é uma bênção. A nossa irmã que está aqui é a mesma coisa, né, no Gilson. Então, assim, é muito bom ver isso. E a gente se espelha uns nos outros. Eu tenho ajudado o Ministério de Adolescentes agora pelo exemplo do Gilson. Você está entendendo? Então, assim, pelo exemplo uns dos outros, a gente vai tentando ver onde a gente está errando, ver onde a gente pode, né, o ministério que a gente pode ir bem e tal, ser útil em alguma coisa, né? E aqui eu tenho me sentido assim muito bem em casa, assim, as pessoas são sempre muito bem receptivas, tem coisas para serem feitas, né, e tal. Então é muito bom ser útil e é muito bom ser servo, é muito bom.
Claro que, honestamente, ainda falta muita coisa, que nem o Gilson estava dizendo, quando a gente olha para Cristo e tudo que Cristo fez pelas nossas vidas, um amigo ele costumava dizer, olha, se Cristo não fizer mais nada pela sua vida até o dia da sua morte, ele já fez o suficiente. Então, assim, o que ele fez já é o suficiente, a gente não precisa de mais nada, então a gente precisa só pôr a mão na massa e tentar ser bênção, né? É isso. Eu tô vendo aqui o livro do Timothy Keller, né, Flávio? Eu acho que um ponto que eu não toquei, mas assim, o serviço, o servir a Cristo, acho que ele molda a vida da gente. Eu vi esse outro título aqui, né? Lembrei do Como Integrar Fé e Trabalho, né? E eu acho que quando a gente tem uma clareza assim de quem nós somos no Senhor e de que, né, quem é Cristo pra gente, não tem como a nossa vida não girar totalmente ao redor disso, né? Eu digo pelo seguinte, como esse exemplo que o Cris falou, não tem como a gente viver com Cristo e ser, não estou dizendo, né, que a gente vai ser um pai perfeito, coisa que o vale, não é exatamente isso, mas não tem como você deixar a sua esposa se esfolando em casa e você olhando ali e ficar no sofá assistindo televisão, né? Isso é parte do servir, né? Não tem como né, aqui em Brasília tem um monte de gente que trabalha no contexto do público, assim, né? Não tem como a gente, né, e outras pessoas, eu digo que é uma particularidade aqui de Brasília, né? Você não pode, no exercício do seu cargo, pensar em vantagem ilícita ou se aproveitar minimamente de qualquer situação sendo você cristão, né? Porque ali você está a serviço de Cristo. Eu tenho, isso para mim é bastante transformacional e foi, eu nem li o livro do Tim Keller, né? Mas muitos anos atrás, assim, quando eu comecei a ouvir um pouco sobre a turma do neocalvinismo holandês, me deu essa perspectiva assim, um pouco mais clara de que eu estou servindo a Cristo o tempo todo o tempo, né? Então, no meu trabalho, eu não preciso lá de estar pregando, de estar falando um versículo, coisa, mas quando eu estou fazendo, eu trabalho na área de concessões ferroviárias, né? Então, eu fazer aquilo ali com primor, né? Fazer o meu trabalho com zelo, eu sei que eu impacto a vida de muitas pessoas, né? Eu posso, a forma que, claro que eu era um tijolinho ali na parede, né? Mas a forma que eu contribuo com isso pode fazer, né, o país ter mais emprego, eu ter um projeto bem desenhado, ter uma segurança jurídica para quem vai investir no país e para o produtor de grãos que vai escoar. Isso, assim, a gente não tem nem noção dos efeitos que as nossas boas ações e serviços têm. A gente faz tudo isso também para o Senhor, né? Eu estava falando do nosso serviço, como ele reverbera. Eu lembrei aqui faz bastante tempo eu assisti um podcast chamado Jesus Cop, um cara, acho que é Douglas Gonçalves, né, o nome dele, e lá tinha um garoto chamado João Paulo. Por acaso esse João Paulo, em algum momento, ele menciona o João Paulo, para quem não sabe, enfim, eu sou altamente desantenado, mas o garoto, como é o nome do movimento? Do Céu na Terra, né? Que é um movimento que influencia a vida de muita gente. Aqui em Brasília e no Brasil afora, hoje em dia, assim, né? E aí o João Paulo, lá no meio a Carol não vai fazer isso para se enaltecer, claro, mas lá no meio desse testemunho, o João Paulo contava de uma tia que começou a desenvolver o trabalho com ele, né? Que ele tinha um amigo e essa tia começou a influenciar a vida dele e tal. Eu depreendo que essa tia era a Carol, né? Eu acho que ele começou a vida dele com Deus nesse momento, e certamente a Carol ministrou na vida dele. E a Carol acho que nunca imaginou, não sei se via esse potencial no João Paulo, né? Mas o garoto é realmente uma bênção, assim, ele é um grau de agitação, né? Uma pilha, assim, e ele foi um ato de serviço que foi feito ali, né? E que reverbera de forma que a gente não consegue imaginar, né? Então esse serviço em tempo, ter clareza, assim, né, que a gente serve a Deus em todo o tempo, né, na nossa casa, no nosso trabalho, nos dá outro significado quando a gente faz pequenas coisas, né? Quando eu lavo a louça
para minha esposa que está cansada, é um serviço para Deus, né? Quando eu tô indo daqui a pouco, né? E eu acordo eu não estou ajudando, eu estou tentando participar mesmo da criação de João Pedro. Né? Uma das vezes eu acordo, troco o João Pedro e boto ele para rotar, e outras vezes, a outra vez é a Mari, nessa vez que eu faço, eu estou servindo a Deus também. Né? Então acho que isso nos dá uma clareza de propósito, uma perspectiva, né? De que com Cristo eu tenho a oportunidade de servir em todo tempo e em toda ocasião. Né? Não é só quando. A gente tem também né, esse privilégio, e eu diria que é uma obrigação de servir comunitariamente, na comunidade. Né? Mas em tudo que a gente faz na nossa vida é também um serviço, e é também um serviço para o Senhor. Né? Mas claro. Assim, eu só queria fazer um complemento na minha fala de antes, porque é o seguinte, eu lembro que minha mãe, ela fazia um exercício com a gente, comigo, com a minha irmã e o meu irmão também, e ela fazia algumas coisas que eu não entendia. Por exemplo, eu tinha um carro e tal, e ela falava assim: Cristiano, leva sua irmã e seu irmão para fazer isso, ou faz isso e isso para eles. Eu falava assim: mãe, eles já estão grandes e tal, faça. E aí, após alguns anos, ela foi me explicar para a minha irmã mais nova, que ela estava preparando a gente para o casamento. Então ela estava preparando a gente para servir, ela estava preparando a gente para ser útil. E aí às vezes eu fico triste, porque é o seguinte, a minha esposa às vezes pensa que o fato dela estar arrumando a casa não é um dia só, né? A gente sabe. Cuidando de menino, de dever de casa, que não é um dia só. Arrumando as coisas de casa, que não é um dia só, né? Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu acho que é um dos maiores atos que uma mãe tem, que uma mulher tem de... Você está entendendo? Então eu acho isso assim uma coisa abençoada. E as mulheres, elas têm que ter isso mais nelas, entende? Assim, mais... Porque assim, o fato de uma mãe estar conversando com uma filha no dia a dia, que nem eu estou dizendo, não é um dia só, né? Não é que nem, às vezes, eu e o Gilson que estamos lá no nosso emprego e a gente, às vezes, por um acaso, fala do amor de Cristo para alguém. Né? Porque criar um filho todos os dias você vai falar e você, principalmente, vai dar o seu exemplo. Né? Então, eu costumo dizer isso para minha esposa. Ela fala assim, mas eu não estou ajudando em casa. Eu falo, não, é o inverso. Eu acho que eu que não estou ajudando em casa, porque tudo que você faz em casa, tudo que a Mari faz em casa, você está entendendo? É muita coisa, não é pouca coisa, é muita coisa, você está entendendo? É louça, é pano, enfim, coisa de casa, nunca acaba e no outro dia tem mais e não acaba. Então, assim, o fato dela abençoar, o fato dela conversar, o fato dela, às vezes, estar vendo o que o menino está vendo alguma coisa que não pode ver, enfim, essas coisas, né, e tal. E pelo menos a minha mãe foi uma bênção, minha esposa tem sido uma bênção, e eu conheço aqui, né, as pessoas, pelo pouco que eu estou aqui, eu conheço, as mulheres têm sido uma bênção na vida dos filhos, na vida dos esposos, né, e eu acho que esse ato de serviço é enorme, deve ser elogiado, eu acho até. E uma coisa que estou pensando aqui enquanto estou ouvindo vocês é que o serviço está totalmente atrelado ao amor, né? Porque primeiro a gente é alcançado pelo amor de Deus, né? Que nos atrai, que nos constrange, que nos enche a ponto da gente querer dividir esse amor. E a gente divide esse amor servindo o outro, né? Na nossa casa, na nossa comunidade de fé, com as pessoas que Deus coloca na nossa vida. Algumas, como você citou, a gente até enxerga o potencial, né, do que Deus tem. Fala assim, nossa, Deus pode usar muito essa potência. Outros a gente fala assim, não sei nem se vai ter futuro, mas eu preciso também acolher esse, né, e servir esse, amar esse. E é aquilo, né? É um que planta, o outro que rega, mas quem dá o crescimento é Deus, né? Quem faz o serviço florescer é o Senhor.
E a gente percebe aqui na nossa comunidade, eu até amo falar sobre isso, né? A multiforme graça de Deus, né? Dispensada em cada irmão, cada um com o seu dom, com o seu talento, e servindo ao Senhor nessas diversas frentes, né? Aqui na igreja, e com certeza a gente servindo as crianças, nós estamos servindo também aos amigos delas, onde elas compartilharão do que elas estão sendo servidas na nossa comunidade, ambiente, né? Vai impactar todo aquele ambiente onde elas estão. Isso que você está dizendo é reverberar, porque o Hugo hoje me vendo como um bom esposo, ele não tem como, eu não vejo que ele entende, ele vai ser um bom esposo. A minha filha vendo a minha esposa como uma boa esposa, né? Não vai ter jeito. Então assim, é isso. O Hugo, meu filho também hoje, às vezes a minha esposa está cheia de coisa, ou ele fala, posso ajudar em quê? Ele fica ansioso, porque ele vê às vezes a gente agitado ali e tudo mais, você está entendendo? Eu posso ser útil em quê? E isso é bom demais, porque ele vê o exemplo em casa, né? Graças a Deus. Vou colocar ele para conversar com a Maluzinha. Acho que um pequeno ponto, né, Flavinho? Eu queria, de novo, destacar esse caso de serviço que eu tenho, assim como o Cris, né? Minha mãe é um grande exemplo e mais, eu gostaria de falar assim da Mari, né? Que a gente passou uma situação muito inusitada, a gente já planejava, né? E aí, né, passamos muitos anos, foi daquele casal típico preguiçoso brasileiro, né? Eu me casei, eu tinha ainda 22 anos, Mari 21, e fomos ser pais quase que, né, nos casamos em 2011, Malu nasce em 2020, né? Então, preguiçoso, se eu tivesse pensado direito, tinha tido... Aproveitei, exatamente, né? Como dizem. E aí, quando foi em 2020... né, para além da pandemia que teve, mas uma coisa que foi para nós assim, muito marcante foi a decisão da Mari deixar o trabalho e se dedicar integralmente ao cuidado dos nossos filhos, né? Foi um negócio assim que agora a gente olha em perspectiva, foi uma bênção, né? A gente sabe, todo mundo sabe, né? A Mari era muito bem empregada, trabalhava na aeronáutica, e para assim, quando as pessoas, de forma geral, olham de fora, parece que é uma coisa muito... não dá para usar outra palavra. Parece que é um certo demérito quando a mulher vai só cuidar dos filhos, que talvez seja essa vivência que Valéria tem. Né? A aí gente todo mundo precisa, que nem você estava dizendo, a gente precisa ver se a gente faz um resgate dessa honra de ressignificar, né, essa ação tão nobre assim. E era muito claro assim, quando a gente conversava com as pessoas da nossa família, por exemplo, poxa, né, a menina, né, estudou estatística lá no UNB, fez mestrado e agora vai ficar cuidando, tava trabalhando aí um dia desse, vai ficar cuidando de, né, vai parecendo que é uma e graças a Deus assim a gente teve, né, eu sei que nem todo mundo pode fazer essa escolha. Eu sei que nem todo mundo, nem toda mulher vai fazer essa escolha, né? Não estou dizendo que tem que ser feito por todo mundo, né? Mas para nós, e assim, foi uma atitude muito corajosa da Mariana, porque aí sim passa a ser um serviço muito diário e muito intenso, né? Os mais chegados aqui conhecem a Malu e sabem como ela é um foguete, né? É uma intensidade... É muito diferente de mim e da Mariana. É uma intensidade em pessoa e consome, realmente assim, é um serviço mesmo, né? Agora com mais um, assim, mas foi uma atitude de serviço que nos fez crescer muito, nos ensinou muitas coisas, né? Primeiro, nos deu muita clareza que os nossos filhos são a dádiva grande assim que o Senhor nos deu. Nos ensinou também que o dinheiro não é a coisa mais importante, né? Que o cuidado com a nossa família era mais importante do que isso, que o servir nessa fase dos nossos filhos era também mais importante, né? Eu acho que aí é só fazer esse destaque, né? Não só para minha esposa, mas para todas as esposas aqui da Igreja Bethesda, né? E para todas as esposas que são mulheres de Deus, né? Que creem em Jesus, né? O que vocês estão fazendo é também assim, é obra de Deus, né? O criar o filho
né? Essa atividade, essa labuta diária que é tão custosa, que às vezes é tão estafante, né? Que você vai lá, limpa o quarto, no outro dia o quarto precisa ser limpado de novo. Mesmo dia. E de novo, ou no mesmo dia, às vezes. A louça, né? Graças a Deus pela máquina de lavar louça para dar um help. Para dar um help, né? Mas ela vai estar ali reiteradamente, né? E tem muitas, normalmente mulheres, né? Eu sei que hoje em dia as atividades, graças a Deus, são muito mais compartilhadas, mas é uma labuta que muitas vezes fica na conta das mulheres e muitas vezes é só o Senhor para recompensar, né? Os filhos vão ter muita clareza com relação a esse serviço e esse amor lá na frente, né? Mas seria bom que as pessoas, assim como o Tim Keller fala nessa integração de fé e trabalho, de ver que aquilo também é um serviço, e não é um serviço apenas para a família, é um serviço que se presta a Deus mesmo. Que bom. Ai, desculpa, Flávio, mas eu tô achando lindo esse podcast aqui em louvor às esposas. Legal, né? E eu quero aproveitar também, então, e louvar a Deus, né, pela vida do Adriano, porque o chuchu eu sou, né? Merece. Eu sou muito intensa, né? Eu sou muito agitada, eu arranjo muita coisa para fazer e Deus deu a ele sabedoria em como me administrar, né? E caminhar junto comigo. Então, principalmente nessa questão do serviço, assim, e como eu disse, assim, que aqui em Brasília isso aflorou demais, né? Em mim, não em mim, mas na minha família mesmo. E Deus tem usado o Adriano também, me dando direcionamento, sendo um apoio, um auxílio, compreendendo a questão do serviço. Quantas vezes a gente está em casa e alguém liga de noite, ele vai lá atender. Então, é uma entrega também dele, né? E nisso ele me serve e serve outras pessoas também. Então, ele é uma bênção. Deus tem fortalecido e dado sabedoria a ele para lidar comigo. Ele é o cara mais multitarefa que existe na face da Terra, esse o chuchuzinho. Como diz o João, ele é o MacGyver. É o MacGyver. Então, assim, pegando o gancho do que vocês falaram, né? A gente tem o ato de servir e também tem aquele outro lado que é o de receber, né? Então, que muitas vezes a gente está se doando, né, para que a outra pessoa ou outro que está do outro lado ali, né, está também recebendo aquilo. Como vocês compreendem, né, as palavras de Jesus quando ele diz: há bênção maior em dar que em receber? O que vocês acham? Porque a gente vê esse lado, né? Só porque a gente está falando aqui, só de servir, de dar, né? Mas também tem acho que o que você falou, né? Que muitas vezes a pessoa que está do outro lado ali, que recebe, também não está disposta, né? A receber, né? Aquela bênção também, né? Eu acho que tem isso também. Comenta um pouquinho pra gente. Quando eu penso que nesse versículo, nesse texto, eu penso que quando a gente serve, quando a gente vai servir alguém, seja na nossa casa, ou... Eu vou falar de uma maneira mais para fora, né? Uhum. Por exemplo, quando a nossa igreja se organiza numa ação, ou o próprio DA junto com a igreja, numa ação para servir algum lugar, a gente vai, com o coração cheio para dar. Mas a gente recebe muito mais do que a gente vai dar. Então, eu vejo muito isso, né? Que a gente vai com uma alegria em dar, porque o melhor é dar. E no fim a gente recebe demais, a gente volta muito mais cheio do que a gente foi levar, né? Eu percebo isso, que é uma graça mesmo do Senhor derramada sobre a nossa vida, né? Quando a gente se dispõe e eu acho que é uma disposição intencional mesmo, porque se a gente faz no automático, aquilo vira, tem que fazer mesmo, vou fazer,
né? Mas quando você põe intenção naquilo, não, eu vou lá servir o meu irmão, eu vou me doar. Sim. Pensando no que você está fazendo, a gente recebe muito mais do que a gente vai dar. Muito mais. A gente sempre volta muito mais cheio do que a gente acha que está indo levar. É isso. Eu vou até usar uma expressão, é tipo um bate-volta, né? Você vai ali, né? E aí volta bem mais revigorado, bem mais forte, né? É uma bênção mesmo. Acho que é aquilo que você falou, né? É só Deus mesmo, né? É Cristo que faz isso, né? Jesus é que faz isso. Né? Eu tenho uma experiência interessante, assim, né? Que eu volta e meia falo isso, né? Que o casamento é muito mais renúncia do que qualquer outra coisa, né? E parece que é uma coisa meio esquisita, né? Você falar que o casamento... Porque, em geral, a pessoa que se casa, ela tá pensando em ser feliz, né? Em ser amada, né? Mas o mais interessante ainda, e até estudos mais recentes sobre felicidade, né? Eu deveria citar as fontes aqui, né? Eu vou deixar a turma para pesquisar no Google aí. Enfim, mas você se doar, você fazer para o outro, em geral, gera mais felicidade do que buscar a própria felicidade, né? E nos relacionamentos, de forma geral, seja no casamento, numa amizade, na vida comunitária, assim, é um negócio meio estranho, mas quando você... É mais ou menos como Jesus fala, né? Que aquele que buscar achar a sua vida, perdê-la-á, né? E quem buscar perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Quanto a gente, para ser feliz, não precisa exatamente de buscar a felicidade. Daí que eu estava falando da renúncia, né? Nos relacionamentos de forma geral. Porque uma forma de você ser mais feliz em geral é você tentar fazer o outro mais feliz, né? E não é uma... Assim, você não tá... Seria muito petulante, né? Você tentar fazer o outro ser feliz só para ser feliz. Mas, em geral, quando a gente tenta... né? A gente sabe, é uma coisa assim, é notório. Foi Deus que fez desse jeito. Esse sentimento de receber quando você doa, em geral, é um negócio assim, realmente muito gratificante. E nos nossos relacionamentos de forma geral, a renúncia é um caminho muito mais curto para a bênção, para a felicidade, do que essa coisa do amor próprio, esse negócio que está meio na moda, né, de você fazer uma viagem para dentro de si mesmo. Não, em geral, para se sentir um pouco melhor, para ser mais feliz de verdade mesmo, você tem que olhar muito mais para o outro do que fazer essa viagem para si mesmo. Né? É muito mais servir nos nossos relacionamentos próximo, mais íntimos, é amar o outro, né? O próximo, e o próximo que está próximo mesmo. Nos nossos relacionamentos mais próximos, assim, a gente vê que quando a gente está, né, com os pais, com os amigos, com os irmãos, quando a gente está servindo mais, aquilo flui muito melhor, né? É muito... E você, não é que você vai servir para se sentir bem, mas a gente acaba se sentindo bem. Por quê? Porque a palavra de Deus é verdadeira, né? É melhor dar do que receber. Né? Assim, essa experiência é melhor dar do que receber. Eu fui ter assim uma noção bem clara quando eu tive filhos. Foi o auge, assim, que eu acho que eu vi que realmente você faz... Aí eu fui entender a doação a respeito de Cristo para com as nossas vidas, né? A doação de Deus, que doou o seu único filho para com as nossas vidas, né? E aí, quando eu tive o Hugo e quando eu tive a Bela, eu fui entender um pouco mais disso, né? E é uma bênção quando você... Eu lembro de uma vez, eu estava pregando em alguma igreja, enfim, e aí, como em toda ministração, eu costumo dizer que sim, que sempre que você escuta qualquer coisa, você absorve uma frase, você absorve alguma coisa para a sua vida, né? Você aplica. Aí eu falei que eu me casei porque eu vi um homem de Deus dizendo, falou assim, olha, se você está em dificuldade ou está em dúvida, se vai entrar dinheiro para que você fique noivo, para que você se case, não fique em dúvida, Deus vai te abençoar. Aí eu olhei, eu estava noivo, né? Eu olhei para minha esposa, falei assim, olha, a gente marca a data vai ser tal data. E Deus abriu as portas e deu tudo certo. E aí eu ministrando a respeito disso, disse como é que foi a minha história e tal, passou algum tempo, veio uma pessoa até mim e falou,
ô irmão Cristiano, como é que vai? Tudo bem? Eu falei, ô irmão, tudo bem, como é que você tá? Essa aqui é a minha esposa, fulana de tal. Eu falei, ô, que bênção. Eu me casei com ela porque naquele dia que você pregou dizendo que Deus ia abrir a porta, Deus abriu a porta e está aqui a minha esposa. Então, assim, é bom você ver essas coisas, né? Quando você se dá. E um outro exemplo também que eu tive com meu filho, com o Hugo, é porque, assim, primeiro filho, a gente, né, fica todo bobo, faz as coisas para, né, tal, essas coisas todas. E eu acho que hoje em dia, mais do que antes, os pais andam até exagerando. Pelo menos a minha opinião é essa, né? Eu costumo até ter, às vezes, meus diálogos com a minha esposa e com a minha mãe é assim: quer que um filho não dê certo, dê tudo. Dê tudo para ele. Você quer a receita para criar filho é a Bíblia, ser exemplo, tal. A receita para a criação de um filho dar errado é você dar tudo para ele, vai dar tudo errado. Aí um dia eu estava no shopping, eu queria um bonequinho do Homem-Aranha lá, um bonequinho bem pequenininho, quase R$200. Eu falei, meu Deus, eu vou dar, tá certo. Cheguei em casa, o Hugo brinca com esse bonequinho um dia e não brinca mais. Aí eu prometi para mim mesmo, falei, não dou mais um brinquedo para esse menino. E não dei mesmo. Aí era em aniversário e olhe lá. E foi uma bênção, você está entendendo? Então, assim, essa doação a gente se doa para que eles estudem, a gente se doa, mas assim, tem que ter um certo limite, né? Eu acho que até para Deus tem isso, assim, Deus não vai abrir todo tipo de porta só porque você entende. Tem um certo limite, mas essa doação que a gente faz em casa, no nosso trabalho, no nosso emprego, ela é uma bênção e ela se volta para as nossas vidas. Já teve incontáveis vezes que eu, enfim, estava sem dinheiro, etc e tal, e fiz aquela oferta lá e sem ficar falando assim, ó Deus, vou dar essa oferta porque depois eu sei que eu vou receber. Não é assim com Deus. Mas enfim, a gente vai lá, faz a oferta e tal, depois daqui a alguns dias eu ganhava 100 vezes mais, você está entendendo? E eu me casei assim também. Eu me casei, fiz um teste com a minha esposa, né? Eu levei ela para um lote que eu tinha, e o lote era a estrada, a rua era de barro, né? De terra e tal. Fiz um teste com ela, falei assim, ó, vamos lá conhecer a sua casa. Aí eu levei ela lá no Itapuã. E isso faz muitos anos, enfim. A gente já estava noivo ainda. Quase 20 anos. E aí a casinha bem simples, a rua de barro e tal, terra. No noticiário que tinha ali na época, assim, olha, nesse bairro aqui, nessa noite houve 8 mortes. Deixaram mais 8 amarrados para matar no dia seguinte. Aí eu fui lá com ela e falei assim, olha, sua casa vai ser essa. Ela falou assim para mim, onde você for, eu vou. Mas enfim, aí Deus abriu as portas, não precisamos ir para lá, deu tudo certo, fomos para outro canto. Então esse negócio de doação é um tema muito interessante. Eu gosto muito desse tema. Que bom, que bom. Estamos chegando ao final. Olha, tá vendo? Passou rápido, hein, Gilson? Primeira vez, né? Mas aí a gente tem a última pergunta, né? Que é aquela pergunta que é o tema, né, do nosso podcast. Para terminar, então, a nossa conversa, Cristiano, quem é Jesus para você? Olha, eu vou dizer que quando como todas as noites eu oro com os meus filhos e eu coloco o coração deles, porque assim, que nem minha mãe fez comigo, me abençoando. Minha mãe, ela entre aspas aí, né, ela me enganou. A vida inteira ela falou que eu era uma bênção. E eu não era uma bênção, mas a vida inteira ela profetizou. Você é uma bênção. E eu era só Jesus na causa, mas ela estava profetizando. Então, quem é Jesus para mim? É isso que você está, né, perguntando. Aí eu costumo orar com os meus filhos assim, falo assim, olha, Jesus é mais importante que eu, é mais importante que a sua mãe, é mais importante do que qualquer coisa que você faça na sua vida. Jesus é a primeira
primeira coisa da sua vida é Jesus Cristo. É mais importante do que até tu mesmo. Então eu coloco essa ideia. Então Cristo para mim, não há vida sem Cristo. Não existe nada sem Cristo. Não dá para ter vida sem Cristo. É isso. Que bom. E você, Gilson? Quem é Jesus para você? Tem que ser uma frase de efeito, assim, né? Olha, é difícil, né, descrever com precisão, com exatidão, assim, o que é Jesus para nós, mas Jesus, para mim, é para além de Salvador, né, ele é meu Senhor. Eu acho que ele é quem o sentir de graça, né, que é uma das coisas mais preciosas que eu consigo enxergar, só faz sentido se com Jesus, né, e eu acho que é quem me ensinou que mesmo não valendo nada, né, eu tenho um valor imenso, e é uma aparente contradição, assim, né, porque realmente, né, nós somos muito pequenos, a gente é pó, a gente né, nós daqui a pouco, né, daqui 100 anos, se Cristo não nos resgatar, ele vai nos resgatar de uma forma ou de outra, na verdade, nenhum de nós vai estar aqui, né? Isso aqui, né, a despeito disso, a gente tem um valor imenso, né? Porque a vida mais preciosa que já existiu, que foi a dele, ele entregou ela por nós. Então, mesmo sendo tão pequenos, tão aparentemente insignificantes, a gente pode se achar no Senhor e entender que nós somos preciosos, que nós somos, como a irmã Iris falava do Cristiano, né? Nós somos uma bênção. E acho que é isso. É o significado de viver para mim, né? A clareza de propósito, o motivo pelo qual às vezes a gente fica meio anestesiado, assim, mas sempre quando a gente está com um pouco mais de clareza, dá para ver assim, que sem Jesus não faz nada faz sentido, na verdade, né? Que é tudo correr atrás do vento. Se não houver, eu não sei como é que seria, né, a minha... Eu nunca tive a sensação de, mesmo nesse período que fico meio afastado, que eu falei, eu nunca tive a sensação de não ter expectativa de um dia me encontrar com Jesus. Então eu posso falar que eu nunca tive os dilemas, né, que um ateu tem. Então Jesus para mim é isso, é o meu Salvador, o meu Senhor, o significado da minha existência, né, quem trouxe significado para uma existência tão pequena quanto a minha, e aquele que me mostrou, né, que mesmo tendo um valor tão inócuo, eu sou uma pessoa preciosa, assim, que teve uma vida que a mais preciosa de todas se entregou por alguém pequeno como eu, e que isso me faz amado, me faz um filho, né? Esse é Jesus para mim. Que bom. Carol, você já Mas participou, mas... eu estava pensando aqui que... Fala aí, Carol, você é a pessoa mais legal que está aqui. Assim, conta quem é Jesus. Pode contextualizar nesse tema, né, do episódio, né, de servir. Eu estava ouvindo vocês falarem e lembrando que eu tenho o privilégio de trabalhar numa escola confessional, né? Então, todos os dias nós fazemos devocionais com os alunos. E quando eu vou orar, eu sempre falo assim, que um Deus tão soberano e tão amoroso, tão grandioso, se preocupa comigo, com você, né? Se doou por mim e por você. Então é um Deus tão soberano. A gente fica imaginando os governos, né? As pessoas brigando, questões políticas, e o político lá que está em destaque não sabe nem quem você é para você estar brigando, né? Mas um Deus que o político não é nada, nem o maior reino dessa terra é capaz de chegar aos pés do nosso Deus, de tão grande ele é, e ele se preocupa com cada um de nós, né? Então, é muito amor, e como o Gilson disse, é muita graça de Deus sobre a nossa vida. E é um Jesus que o meu maior desejo é vê-lo. Amém. Glória a Deus.
É isso, meus amigos. Esse é o nosso podcast, né? Isso aí. A gente Maravilhoso. tem histórias, tem testemunhos, né? E com certeza isso vai impactar as pessoas, né? Que estão nos vendo, né? Nos assistindo, que também vão ouvir também esse podcast. E agradecer vocês pela disponibilidade do tempo, né? É muita emoção, gente. Cada episódio é um episódio, né? Glória a Deus. E a gente, com certeza, eu saio, que eu sempre falo aqui, eu saio impactado, eu saio refletindo, né? É um exemplo, é uma palavra, né? Que é algo, né, que a gente fala aqui, que isso toca realmente o nosso coração. E vocês querem deixar alguma mensagem? Alguma coisa? Eu quero, tô com muita saudade dos adolescentes. Falei para alguns deles que... Fala um pouquinho mais sobre o que... eu acho que sobre eles. Eu tô falando eu vou falar diretamente para eles agora, né? Eu tô com muita saudade. Eles assistem, viu? Pois é. Eu tô com muita saudade de todos vocês, né? Tô esperando, tiveram alguns que já fizeram contato comigo, então na hora que vocês quiserem lá conhecer o João Pedro pessoalmente, né? Eu acho que até agora só a Ana conheceu ele no dia que eu vim aqui à igreja, né, com ele. Davi também, o Davi, o de adolescente, o Davi também, né? Mas enfim, na hora que vocês quiserem lá conhecer o João Pedro, tomar um café comigo, vocês vão ser muito bem-vindos. Então um beijão, eu vou dar esse beijo especial para os adolescentes aqui da Igreja Bethesda, tá? Tô com muita saudade de vocês, não vou prometer que volto logo, porque a lida tá meio difícil, mas tão logo quanto possível a gente vai estar mais junto do que estamos agora, né? Então um beijo no coração de vocês todos. É isso, então tá bom. Então terminamos aqui, muito obrigado você que está aí do outro lado. Até o próximo episódio e fique com Deus. Amém. Flavinho. Beleza. Flavinho arrasa. Gente, tava me segurando aqui. Você não deu conta de segurar, né? Não. No fim, eu nunca dou conta. Foi uma bênção.